Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Hoje nós vamos falar de um tema importante aí dentro da geografia, que ele diz respeito aos chamados processos erosivos, correto? Então, o que é isso, né? O processo erosivo ele está diretamente relacionado com a chamada degradação dos solos, né? Então, o que acaba acontecendo? Nós sabemos que a erosão, por assim dizer, ela é um processo natural que nós encontramos, né? Então, quando a gente estuda dentro da geografia, por exemplo, essa questão relacionada com os agentes do relevo, existe um conjunto de agentes do relevo que eles são chamados de agentes externos do relevo, né? Esses agentes externos do relevo nós temos, por exemplo, aí a chuva, a água de forma geral e até mesmo os próprios ventos, que eles são responsáveis por uma coisa chamada de erosão. Em que consiste esse processo de erosão, né? A erosão ela não é nada mais, nada menos que o chamado transporte de sedimentos, tá? Então, quando você vai lá e repara o solo, talvez a gente assim, um pouco mais leigo no assunto, o solo para nós é o quê? Ele é terra, né? Mas vai um pouco além disso, né? Porque teoricamente esse solo ele apresenta uma certa composição. Você tem uma parte ali que ela é formada por minerais. Então, num primeiro momento, nós tínhamos uma rocha, né? E essa rocha foi sofrendo a ação desses agentes externos do relevo e ela foi se degradando, né? Ela foi se quebrando em partes cada vez menores e menores. Formou os pequenos grãozinhos, né? Você tem aí um grãozinho maior, pode ser uma areia, um menor, uma argila, né? E um intermediário, que seria o silt, e assim vai, dependendo do tamanho do grãozinho que a gente chama de granulação do solo. E uma vez formados esses grãozinhos, eles vão ser transportados. Quem transporta eles? O vento e a chuva, por exemplo, os rios, a água de forma geral. Então esse processo de transporte, de retirada de uma região e levada por outra, com a ajuda da gravidade também, do mais alto para o mais baixo, ele é um processo que é chamado de erosão, né? Então, como eu disse para você, essa erosão, ela acontece naturalmente, tá? Só que quando ela acontece naturalmente, nós podemos dizer que a erosão, ela é, por assim dizer, um processo lento, tá? Mas dentro dessa jogada, daí apareceu o chamado bicho-homem, né? E o bicho-homem vai lá e ele interfere no espaço. E a interferência dele no espaço vai se dar geralmente relacionando com o quê? Né? Com a retirada da vegetação natural. Por que se retira essa vegetação natural? Essa retirada muitas vezes vai se dar para fazer o aproveitamento do solo. Você retira a árvore ou coisa parecida para plantar lá, para criar uma pastagem e assim vai. Mas a hora que você tira ou retira essa vegetação natural, o que você acaba deixando? Você deixa o solo exposto, o solo, por assim dizer, nu. Onde a ação do vento e das águas ela vai ser acelerada e muito se comparada como você tem uma cobertura vegetal natural na região, certo? Então, o que nós acabamos percebendo isso, né? Nós acabamos percebendo que esse processo de cada vez se criar áreas maiores para se plantar, para se criar animais, é uma prática humana que vem se acelerando muito. E, logicamente, como eu já falei para você, também cada vez mais a gente vai deixando o solo exposto. E quando nós deixamos esse solo exposto, o chamado processo de erosão, ele aumenta. E quando ele chega a aumentar até alguns níveis onde nós encontramos que já é difícil controlar essa erosão, a partir dali começa a chamada degradação dos solos, né? Os solos vão perder sua qualidade, porque uma parte muito significativa dos nutrientes do solo, principalmente a matéria orgânica, se encontra numa pequena película que está nessa parte mais externa, né, na superfície do solo,
que é justamente a primeira camada que vai embora através da erosão, né? Então daí começa o processo de degradação do solo. Só que esse processo de degradação, esse processo de erosão, não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite, né? Muitas vezes esse processo ele acaba fazendo o quê? Ele acaba levando um período um pouco mais longo. E ele segue, por assim dizer, basicamente uma lógica, né? A lógica vai se dar através desses três processos que nós temos aqui. Criação de sulcos, ravinas e vossorocas, né? O que seriam esses sulcos, né? Então, por assim dizer, o sulco ele não é nada mais, nada menos que o primeiro estágio da erosão, da degradação do solo, onde aparecem pequenos sulcos, né? O que seriam esses pequenos sulcos? Primeiro, pequenos canais, a profundidade é muito pequena, dificilmente ultrapassa alguns centímetros, né? É onde a água escorre principalmente na hora da chuva, né? E ali vão se formando, né, esses pequenos leitos, por assim dizer, por onde a água ela vai se deslocando e com isso ela desloca também esses sedimentos mais superficiais. Só que com o passar do tempo e mais uma quantidade dessa atividade das chuvas, diversos pequenos sulcos, muitas vezes, eles acabam fazendo o quê? Eles se unem, né? Eles se unem. E dessa união de diversos sulcos, o que acaba acontecendo? Surge, por assim dizer, a segunda fase nesse processo, que são a criação das chamadas ravinas, né? Dificilmente a ravina aí ela vai ultrapassar 1 metro de profundidade. E o processo de formação dela vai se dar exatamente da mesma forma que se deu. Então, da união de diversos sulcos, se formou uma ravina mais profunda. E da união de diversas ravinas, nós vamos ter o quê? A formação das vossorocas. Em algumas regiões brasileiras, elas também são conhecidas como bossorocas. É a mesma coisa que nós estamos tratando de nos referir. Quando nós temos a formação dessas vossorocas ou bossorocas, acaba acontecendo que basicamente ali se transformou em uma coisa impossível. São buracos gigantescos por onde corre essa água. Para você tratar de fazer a recuperação desse solo, é quase que uma atividade impossível. Ah, mas vai lá e enche de terra novamente aquilo. Vem a água da chuva e carrega tudo aquilo novamente, né? E daí fica aquela grande questão. Para onde vai toda essa quantidade de sedimentos? A tendência natural é sempre acompanhar a lei da gravidade, né? Ir para aquelas regiões de menor altitude. Mas geralmente, no final das contas, são os rios aí que eles recebem quantidades gigantescas desses sedimentos. E quando esses rios eles recebem essas quantidades gigantescas desse sedimento, vai acontecer ou vai surgir um fenômeno que nós conhecemos como assoreamento dos rios. Então, como aparece na nossa imagem aqui, nós acabamos percebendo o quê? Um rio extremamente assoreado, aonde você percebe, né, que muitas vezes o canal até se divide, se formam, por assim dizer, pequenas ilhas no meio desse rio, né? Isso aqui são os sedimentos. Isso não é nada legal para o rio, porque a partir do momento que diminui a profundidade do seu leito, o que é que acaba acontecendo? Você facilita muito a ocorrência de enchentes, né? Naquele período onde nós temos uma quantidade maior de chuvas, a tendência natural das chuvas é o quê? De uma forma ou de outra, elas vão se dirigir até esses rios aqui. Me desculpe. E uma vez elas se dirigindo a esse rio, o que acontece? O processo natural é que nós vamos ter o escoamento das águas, as águas vão embora. Você aumenta o volume de água desses rios, né? Mas nesse caso de um rio extremamente assoreado, o que é que vai acontecer, ou vão acontecer com as águas nesse período de cheias? O leito do rio já não dá conta de escoar tudo isso, e o processo mais comum que nós percebemos aí são os processos relacionados com enchentes. Então perceba você, a erosão
consequência dela não está lá só no solo agrícola, por exemplo. A consequência dela é muito maior, afetando até mesmo os rios e provocando muitas enchentes aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.